senhoras e senhores, muito bem-vindos. Olha só, hoje eu vou falar sobre um assunto que realmente eu amo. E eu tenho certeza que você aí de casa deve amar também. Se não ama, tem interesse. E se não tem interesse, se preocupa porque já fez. Ou tem alguém que já se interessou sobre esse assunto, ou tem interesse. É um assunto, gente, a gente vai falar sobre cirurgia plástica. E hoje, para falar, né, sobre esse assunto maravilhoso, eu não tenho nada mais, nada menos que um médico mais conceituado, um médico assim, que está, vamos falar a língua da internet, bombando, entendeu? O Thiago Pauliello, cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, meu amor. Obrigado, Day. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a nossa missão é essa. Eu faço consulta toda semana, eu opero toda semana. E hoje tem muita informação jogada na internet. Quanto mais a gente puder passar para quem está assistindo, informação de forma técnica, para ajudar o paciente que tem em mente, que tem um sonho, a saber se realmente compensa e se decidir operar, fazer de forma segura. Exatamente. Acho que a gente vive um mundo hoje, está muita vaidade, né? Todo mundo muito vaidoso, todo mundo querendo se cuidar, que em certo lugar é muito bom, mas precisa ter o quê? Tem uma peneira, né? Saber com quem, qual médico e tudo mais. Mas antes de a gente falar de cirurgia plástica, meu amigo, porque com certeza não tem pessoa melhor para falar disso que você, a gente quer saber um pouquinho da sua vida pessoal, entendeu? Onde você nasceu, onde você se formou, se é casado, tem filhos, porque acho que todo mundo tem interesse, né, gente? Ele é um cara já muito famoso na internet, mas a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele e depois nós vamos falar sobre a vida profissional, tá bom, minhas lindas? Quantos anos de carreira você tem, Ti? Eu tô com Posso 40... falar, Ti? Olha que intimidade é essa, loucura. Eu tô com 43 anos, eu estou formado há mais de 15 anos, opero há mais de 10, né? Eu sou do ABC, nasci, fui criado em Santo André, fiz faculdade em Teresópolis, no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo para fazer a residência de cirurgia geral, foram 2 anos, fiz depois a cirurgia plástica aqui também e comecei a trabalhar. Conheci uma gaúcha na residência, oftalmologista. Alô, tchê! A Mônica, que é minha esposa, hoje Ai, mãe. Que legal. Quantos anos de casados tem? A gente já tá com 7, 8. Isso é bom perguntar para as mulheres, os homens... eu coloco ele uma saia justa aqui. Mas fala. E a gente está com a Maria, de 5 anos. Ai, que legal. Com o Pedrinho, de 1 ano e 8 meses. Vivendo uma fase boa e muito divertida. Ai, que legal. E ela também é médica da área da saúde? Ela também é médica, ela é oftalmologista. A gente conheceu no hospital. Né, engraçado, geralmente médico namora com médico, porque são muitos anos de estudos, né? Eu acho que acaba conhecendo também muito ali, né? É mais fácil de entender até a rotina, né? A rotina. Como é que é a tua rotina, falando nisso? É uma loucura, né? Ela, quando me conheceu, falou assim, olha, eu vim para São Paulo para fazer residência, mas já estou indo embora. Eu falei, tudo bem, vamos ver. Cara, tipo assim, a sua rotina hoje em dia é o quê? Você sai de casa às vezes 6, volta? Eu tenho hoje, né? Eu opero 3 a 4 dias por semana. Então, o dia que eu opero, eu acordo em média 5 horas. Chego no hospital perto das 6, estou morando bem perto do hospital. Opero muito no Vila Nova hoje, moro a uma quadra, consigo ir a pé. Isso é muito maravilhoso, né? E eu chegando às 6, vou para o quarto, tiro dúvida, faço a marcação cirúrgica, reviso todos os cuidados com a família, com o paciente. Reviso tudo que vai fazer. A gente não tira uma pinta hoje sem demarcar, né? Sim. Tem pinta de estimação. Mara. E deixa eu te perguntar, Thiago, questão espiritual, assim, a gente fala hoje mais do que nunca que a espiritualidade, né? E a medicina, elas são super, assim, unidas, né? Eu acho que você como médico, né? Você entra num lugar, assim, super delicado da vida do seu paciente. Você tem algum ritual? Você tem uma crença, assim? O que você busca? Como você busca abastecer sua fé na hora de cuidar ali da vida do seu paciente? Eu tenho uma equipe que está há alguns anos comigo, né? Então, tem uma cirurgiã auxiliar, a doutora Mariana, tenho 2 anestesistas, 2 enfermeiras, e a gente respeita muito o dia da cirurgia. É um dia sagrado para o paciente e um dia sagrado para a gente, para as 2 famílias, né? Exatamente. Então, tem todo um respeito por esse dia, de um cuidado no dia anterior. Se a gente identificar que no dia da cirurgia tem a possibilidade de algum fator, né? Que a paciente no dia tenha alguma indisposição, tanto da parte clínica quanto da parte psíquica, que não deixa ela confortável no pós-operatório, a gente sempre dá a opção de prorrogar, de suspender, sem problema nenhum. Isso faz dar certo. Mas isso, caso aconteça, ela tem um prejuízo financeiro? Nunca. O principal é a paciente operar em paz, Teve paciente que dentro do centro cirúrgico, nesse caso é legal, uma paciente que morava em Portugal, ela voltou para o Brasil, passou em consulta, ela tinha indicação de lipoabdominoplastia, que tem uma cicatriz de cerca de 20, 30 centímetros, né? Mais ou menos na região da cesárea, um pouco maior. E a primeira consulta foi conversado, ela
sobre isso, sobre a indicação, ela entendeu, viu foto, né? Viu o exame físico, viu sentado ali em pé, voltou para o retorno com o marido, né? Então ela e o marido ciente da cirurgia que ela ia fazer. Chegou no dia da cirurgia, foi fazer a marcação. E a marcação a gente desenha, né, com uma caneta permanente. E a hora que eu fiz o desenho da cicatriz, né, tem que medir, né, tudo milimétrico. Ela levou um susto. Ela começou a lacrimejar. Ela, doutora, eu não imaginava que a cicatriz fosse desse tamanho. Opa, espera um pouquinho. Essa cirurgia só pode acontecer se você tiver certeza, não tem como voltar atrás. Então, a mínima dúvida a gente tem por obrigação suspender a cirurgia. Maravilhoso. Devolvi ela para o quarto, conversei com o marido ainda insistiu para ela fazer. Eu falei, não tem como, vamos deixar ela respirar 30 dias. Ela voltou no retorno com 30 dias, disse que no dia estava nervosa, respirou fundo, entendeu bem, operou e hoje é minha amiga. Maravilhoso. Gente, para quem não sabe, o Thiago, ele, né, não tem como a gente não falar da Virgínia, né, ela é uma pessoa que, querendo ou não, ela operou a lipo com você, fez agora a troca, né, de silicone. E eu falei, Thiago, como é atender a Virgínia? Ela realmente, ele falou assim que só com a Virgínia ele atendeu depois mais 20 pacientes, depois que você passou com ela, assim, você acha? Eu acho que assim, ela operou numa fase que foi pós-pico de pandemia, a primeira cirurgia, uns 4 anos atrás, e que os conselhos, né, liberaram as consultas online. E ela é uma menina muito forte na internet, que começou com o YouTube. Eu conheci ela com 20 anos, ela com 25 agora, antes da primeira gestação. E ela operou e com um mês ela me ligou. Um domingo, eu lembro. Estava almoçando, minha filha tinha 7 meses. E ela, Thiago, você vai me matar, eu tô achando que eu tô grávida. O pessoal aqui em casa está querendo me matar porque eu acabei de fazer cirurgia. Eu falei, o contrário, Virgínia. Filho é a melhor coisa do mundo, você vai ver como a tua vida vai decolar a partir de agora. Olha que maravilhoso. Então respira fundo, fica tranquila, eu vou te acompanhar, vou te ajudar, você tem uma gestação e respira fundo que vai dar certo. Né? É engraçado que ela operou, ela teve 3 crianças e parece que a cirurgia dela fica mais bonita a cada filha. Tipo assim, né? Porque muita gente imagina, cara, vou ter um filho, vou perder toda a cirurgia. E não, ela engravida e automaticamente, não sei se é pela idade, não sei se isso tem a ver, mas o corpo dela volta, né? A lipo volta, parece que tá tudo no lugar ali. Ela tem um autocuidado, né, muito acima da média por trabalhar muito tempo na internet. Então ela tem uma equipe multidisciplinar, então Paulo Godoy, que é nutrólogo, acompanhava a família já. Ela come uva, bastante uva agora. Entrou numa dieta super restritiva agora. Então, ela faz um acompanhamento, um treino, drenagem, tudo muito bem feito. E por ter tido esse susto de engravidar muito perto da cirurgia, a primeira gestação, a gente acabou ficando próximo e acompanhei todas as gestações dela e participei das cesáreas. Então, olha que legal. Eu avisei ela, se você agendar a tua cesárea, me avisa que eu vou dar um jeito de ir junto. Ela me ligou numa quinta-feira, doutor, estou pedindo para deixar a cesárea para o domingo para você poder vir e vai ser domingo agora. Maravilhoso. De todos os nenéns? Participei de todos. Então, fui no primeiro, fui na Maria Alice, fui na Maria Flor e agora no José Leonardo também a gente participou. E foi engraçado que eu tinha uma viagem com a minha filha, nasceu José Leonardo, tinha ido para a França com elas, queriam ir para o Disney, e eu acho que ela tinha 15 ou 30 dias, eu não lembro direito, mas ela colocou uma foto no espelho bem sequinha, já voltando a ter o abdômen que ela tinha. E saiu na internet, em todo lugar, as mães com pouco tempo, enlouquecendo. Uma repórter do Globo.com me ligou lá da França. Thiago, vamos ajudar as mães. Então, assim, eu vi que não tem nada certo na internet, nenhuma informação. Então, consegui o contato de um amigo em comum e a gente montou. Ela me mandou umas 10 perguntas para esclarecer que o mundo real não é exatamente aquilo, né? Então, assim, ela é um caso único, como todo paciente, né? Ela se cuidou demais, ela fez o pós-operatório, tem um metabolismo diferente. Até pela idade também. Jovem, né? 25 anos. Para ajudar as mães a acalmarem, para a mãe que estava com 2, 3, 4 meses não se sacrificar. Né? A comparação da internet é complicada. É maldosa, a internet é cruel. E deixa eu te perguntar, a gente falando de idade, assim, existe uma idade mínima, né, para o paciente buscar uma cirurgia plástica e existe uma idade, tipo assim, tá no limite, daqui você não pode mais fazer, que é arriscado, tanto para a mulher quanto para o homem? Não existe um número exato, né? Então, assim, tem criança que nasce com lábio fissurado, que a gente opera na residência, né?
que a gente começa a primeira cirurgia com 30 dias. Uhum. Mas fala essa questão mais estética. Um exemplo assim, vamos lá, silicone, a parte estética, com 7 anos, a gente já começa a operar as crianças que têm orelha de abano. Né? Sim. Entendi. Então elas começam a sofrer no colégio, né, por não ficar confortáveis, pelos amiguinhos brincarem. Com 7 anos já tem uma formação da cartilagem que permite que corrija a orelha de abano. E com 15 anos, né, a partir do momento que o pediatra, o ginecologista libera aquelas pacientes que têm gigantomastia, uma mama muito grande, eu operei esse ano recente, uma paciente de 15 anos que tinha uma mama desproporcional. Então, ela não conseguia conviver entre as amigas, não tinha guarda-roupa que deixasse ela confortável. Sim. A mãe apoiou, o pai apoiou, os dois a favor, tem que assinar um termo de responsabilidade em conjunto e dá certo, muda a vida da criança. É autoestima, né? Não tem como. E agora que a gente tá falando de mama, eu acho que hoje em dia eu vejo, né? Você como médico pode me confirmar isso, que mais do que nunca a questão dos seios, né? A mulherada hoje em dia ela vem diminuindo, né? A prótese, todo mundo trocando. E quando começou esse movimento? Porque antigamente era o peitão. Exato. Agora é o peitinho. E outra dúvida, essa troca de silicone, muita gente deixa de operar, de fazer uma troca de silicone por medo, né, da cicatriz. Exato. Então você consegue falar para O que está acontecendo? Você deve estar reparando isso entre as tuas amigas, né? As pacientes hoje estão com muita informação e muita opção de medicação, muita orientação técnica que faz dar certo o emagrecimento. Então, os pacientes estão conseguindo ganhar músculo, estão conseguindo perder gordura localizada, e a mama que é formada por glândula e gordura, ela modifica muito quando isso dá certo. Né? Então, é comum a mama ceder um pouquinho e isso pode incomodar as mulheres. Então, a tendência era ter um volume maior para ter mais colo, existe uma competição, uma fase que eu operei muita paciente com 20 anos, elas queriam maior que o da amiga, não importava o tamanho do volume. Peitão, gente. E hoje o contrário, a mulher, a gente tem umas pacientes que estão preferindo o perfil mais slim, mais fit, elas estão o tempo inteiro buscando isso, elas estão acordando cedo, malhando bem, estão passando no nutrólogo, passando no endócrino, tomando medicação para secar, não tem sentido pôr uma mama enorme que vai dar a impressão que está sobrepeso. Então, hoje você coloca peitos menores. Quem colocava, eu lembro que com fraternização do ano passado, dezembro de 2024, a gente operou assim umas 150 pacientes que operaram a mama. Tiveram 2 que colocaram mais do que 300 ml. Só 2? 2, de 150. Caraca, se fosse há 5 anos atrás, já era a maioria outra em torno de 200, 240, a maioria sim. Agora, se a gente pegasse há 4 anos atrás exatamente, ia ser o contrário, ia ser 2 com... E de onde você acha que vem essa mudança, assim? Porque você acha que é questão do mercado mesmo, da moda, que traz isso lá de fora, que também. Hoje vem do Mondiaro também, que... Também, as mulheres, elas estão se vendo muito em foto, estão se vendo muito mais em vídeo, né? Total. E isso, né, a foto, quanto mais próxima, se a mama estiver fora da posição, se tiver maior do que o volume convencional, vai dar a impressão que está em sobrepeso. Isso a gente tem pavor, as mulheres têm pavor. E eu até notei aqui, doutor Thiago, que eu acho também que a mama, quando ela é menor, a gente tende a ficar mais jovem. Jovem. Isso é verdade? A mama da paciente jovem com 18 anos, ela tem o colo marcado de forma delicada e ela tem um volume delicado, né? É comum a mama estar um pouco mais baixa e a mama tem um volume maior, uma auréola maior, pós 2, 3 amamentações, né? Pós oscilação de peso, que acontece depois dos 30, 40 anos. É raro com 20 anos a gente ter essa alteração. E hoje, a paciente que tem sobra de pele, ela tinha muita dificuldade, porque ela sempre tinha como referência a imagem alguém da família com mais de 40, 50 que fez uma mama redutora, que fez uma mastopexia, que tinha uma cicatriz grande. Antigamente, a maioria dos cirurgiões usava, pouco tempo atrás, 2, 3 anos para cá, que a gente tem utilizado técnicas com cicatriz reduzida para poder devolver a mama por tórax, marcar o colo e deixar a paciente mais confortável. Antigamente, a ressecção Era grande a cicatriz? Era grande. A ressecção era muito mais... A ressecção de pele era muito mais horizontal, que em muitos casos a cicatriz vinha do centro do tórax
até a lateral, assim, e era muito difícil esconder 100% no biquíni. Vai muito da pele da pessoa, a cicatrização dela. Ou numa roupa de verão, né? Mas quem tem uma cicatrização excelente, perfeito. Mas quem tem uma cicatrização que incomoda, essa cicatriz incomoda o resto da vida. E hoje tem 2 novas técnicas que, em vez de tirar um fuso de pele horizontal grande, a gente consegue tirar um fuso de pele vertical maior. Isso acaba sobrando uma resultante pequenininha aqui embaixo, que acaba sendo um mini T. Ou, em alguns casos, quando bem indicado, né, a gente consegue fazer a cicatriz em L, deixando essa parte medial da mama, né, que ia aparecer no biquíni, numa roupa com decote, sem cicatriz nenhuma. Então, isso animou muita paciente. É imperceptível, assim, então. Esse ano, né, esse último ano, muita paciente com 20 anos, muita modelo profissional, tem operado a mama, tem conseguido com prótese pequenininha, sem muito volume, 190, 200 ml de colo, né? A gente hoje consegue posicionar a mama no tórax, manter, né, ela bem aderida, tanto com prótese de poliuretano que adere no músculo, quanto com alça de sustentação muscular por baixo do músculo, que ajuda a durar a longo prazo bastante esse colo, né? Sem ter cicatriz. E deixa eu te perguntar, hoje em dia as pessoas procuram mais um colo marcado, porque igual o meu silicone, ele é por debaixo do músculo. Eu sempre quis colocar por cima, mas o médico que eu já troquei 2 vezes, eles sempre optaram por colocar por debaixo do músculo. E qual é o sentido disso? É mais seguro colocar por baixo do músculo, por cima do músculo? Qual é a teoria disso? Essa é a principal dúvida em toda consulta de paciente que quer operar a mama. Qual que é o melhor método? Por cima ou por baixo do músculo? E, infelizmente, não existe o melhor, né? Então, se existisse o melhor, todo mundo faria o melhor. Então, tanto por cima quanto por baixo, tem pré e pós, né? Pré e contras. E dependendo do objetivo, da expectativa, né, do grau, do percentual de gordura da paciente, do que o cirurgião tem de experiência, isso vai ajudar muito a paciente a chegar onde ela imagina. Então, mas geralmente por cima do músculo, mais marcadinho, por baixo do músculo, mais natural ou não? Depende, ó. Pensa na minha mão. Se eu cobrir a minha mão com edredom grosso, a gente vai saber que aqui embaixo tem um objeto, eu não vai saber que tem uma mão. Se eu cobrir a minha mão com um edredom bem fininho, a gente consegue imaginar que tem uma mão aqui embaixo. Então, uma paciente me contou a história da mama da Sabrina Sato. Eu não tinha ideia do volume que ela tinha, só que a Sabrina é uma paciente muito magra, uma referência mundial de beleza, né? Total. E a mama dela é bem bonita. Pequenininho, eu acho lindo. E ela tem... A paciente me contou que acho que é perto de 190 ou 200, eu não lembro o número exato, mas ela pesquisou na internet, ela achou, ela tinha como referência a Sabrina. Eu expliquei que para ter uma mama parecida com a da Sabrina, não é só colocar 190. Questão da gordura. Tem que ter um coxim, né, de pele, gordura e glândula fininho para poder a gente enxergar uma prótese pequena da forma que a gente enxerga na Sabrina, que eu também concordo que é muito bonito. Mas igual, então, tipo, agora, uma pergunta que eu quero, igual, então, para quem quer trocar, então, hoje, trocar o silicone, diminuir o silicone, ela pode ficar tranquila que se operar com você já não é aquela cicatriz gigante igual antigamente. Não só comigo. Tem um grande grupo, graças a Deus, de cirurgião. Hoje, no geral, a medicina está mais avançada. No Brasil inteiro, né? O pessoal que é bem informado, que opera bastante mama, com certeza nos últimos 2, 3 anos, fez curso de mamoplastia em L, fez curso de mamoplastia, que a gente opera, né? Fica uma semana com grupos operando 6, 8 pacientes para aprender e refinar a técnica que já existia, conseguir estruturar, né, estabilizar melhor a prótese, não deixar com que a prótese mude de posição com a paciente em pé, que ela lateralize com a paciente deitada. Então, se a paciente conseguir pesquisar na cidade que ela está, uma equipe que tenha experiência em mamoplastia, que escute ela, que tenha uma empatia boa na consulta, né, que não imponha nada, né, não tem como eu te impor. Se eu falar, Daya, tem que ser embaixo do músculo, né? Sim, é complicado. Eu tenho que escutar você, eu tenho que entender. Mas você coloca por baixo e por cima, é a paciente que escolhe. Na verdade, a paciente, eu vou ajudar a paciente a escolher, né? É uma visão em 3 dimensões que a gente faz 3, 4 vezes por semana essa cirurgia. E a paciente é uma na vida. Ela não tem como escolher sozinha e nem a gente tem como escolher sozinha. E eu acho que ela nem consegue, né? Eu acho que nessa hora a paciente ela realmente precisa da ajuda do médico. Técnica, né? Total técnica. Precisa de uma consulta bem feita, de no mínimo 1 hora, acho, conversar bastante, ver bastante caso, entender
grau de angulação. Tem paciente que tem o osso externo bem projetado para frente. Quando esse ossinho aqui do centro do tórax é projetado para frente, uma prótese de 300 ml, por exemplo, pode parecer pequena nessa paciente. Vai do corpo também, E né? o contrário, quando esse ossinho ele tá, que é o pectus excavator, né, muito para dentro, uma 300 pode parecer enorme. Então, eu tenho paciente com 450 ml É muito que relativo. tem o tórax com esse ossinho para frente que ela parece que quase não tem projeção e ela acha a prótese dela pequena. E tem um paciente com 200 ml que é um pouquinho escavado que acha enorme. Olha que loucura. Então não tem uma regra para todo mundo. Não tem regra, gente. É muito individual a beleza. A beleza ela individual. é singular. Né? Sim. Então tem que pegar essa paciente, ver com calma, fotografar, filmar ela, ver na internet, né, a experiência do cirurgião, ver caso parecido, procurar sempre um cirurgião com a certificação, né, correta, que fez as residências, que está dentro do Sistema Brasileiro de Cirurgia Plástica. Isso vai ajudar a paciente a fugir do grande risco, que é operar com quem não tem experiência. Total. E eu acho que teve uma época, Ti, que muita gente chegou a tirar o silicone, né? Porque dizem que estavam, né? Eu descobri que eu tinha problema de saúde por conta do silicone. Eu tirei o silicone, nunca mais tive isso. Então, você acha que de alguma maneira o silicone ele tem alguma relação com algum tipo de doença? Sempre teve. Então, a retirada do implante, a paciente que tem o implante há muito tempo, há 10, 15 anos, pode exigir uma manutenção. Na hora da manutenção, ela pode escolher entre retirar ou trocar. A maioria troca. Algumas pacientes com mais idade ou que não querem volume acabam optando por retirar. Estudos recentes, né, mostraram que pacientes com doenças autoimunes, né, que faziam uso de corticoides, de imunossupressores, poderiam ter, né, alguma dessas pacientes, não todas, algum grau de reação a qualquer irritante, né, pulseira, e o silicone foi um deles, né. Então, isso não está não existe uma fórmula correta assim, falar, olha, toda paciente que tiver tirar o silicone vai resolver. Surgiu a dúvida recentemente, né, então são sintomas muito inespecíficos em paciente com patologias do sistema imune, né, que o organismo o tempo inteiro está reagindo contra ele mesmo, mas não dá para garantir para uma paciente que tirando o implante vai resolver 100% todos os problemas que são... Tem paciente que tem dor de cabeça, que tem vários sintomas inespecíficos. Dor de cabeça tem mais de 300 causas. Né? E também não tem como provar que esse tipo de situação vem do silicone, difícil, né? Mas também tem paciente que tirou e resolveu. Então a gente tem que respeitar. Tem estudo já direcionado para isso. Os artigos ainda não estão com uma conclusão exata para indicar qual paciente tem indicação de tirar. Sim. Mas hoje todo cirurgião, né, a gente que tem uma formação correta, recentemente a Allergan, que é uma fabricante mundial, né, da médica, tem muito produto para oftalmologia e produziu prótese mamária por muito tempo. Teve algumas pacientes que tinham prótese mamária da marca Allergan que tiveram linfoma da cápsula, a cápsula que reveste a prótese. E na dúvida, o fabricante encerrou a fabricação. Daí foi feito um consenso mundial, porque no mundo inteiro tinha paciente com prótese da Allergan, tinha a PIP francesa um tempo atrás. E existe, assim, Ministério da Saúde atrás disso. Se fosse um risco eminente, sair alerta para todo mundo retirar. Então, a orientação tanto do fabricante quanto dos órgãos, né, Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, era que a paciente que tem uma prótese Allergan e teve qualquer sintoma, ela tem que aumentar, né, a frequência de exame de imagem. Qualquer suspeita no exame de imagem, o tratamento era tirar a prótese Allergan, tirar a cápsula, biopsiar a cápsula, para ter certeza que não tem nada, e poderia colocar uma outra prótese, poderia ficar sem prótese. Mas isso aumentou muito a segurança. Né? Hoje em dia você trabalha com qual marca, assim, que você tem segurança em trabalhar com essa marca? No Brasil tem 21 marcas, se eu não me engano, com autorização da Anvisa para a gente usar nas pacientes. Então, que os hospitais permitem, hospital grande, que use. E eu tenho usado muito a Celimed. A Celimed é uma marca nacional, ela fica no Rio de Janeiro, a fábrica é lá. Que legal. Um dos sócios do início da Celimed foi o Pitangui. Olha, famoso. E a Celimed hoje, ela está em 40 países, eu não tinha ideia. Caraca. Eu conheci o Gabriel, que é um dos diretores, filho de um dos sócios.
E ele me conta que na Espanha vai super bem, em Portugal está bem. Nos Estados Unidos ela tem outro nome. Eu fui para um congresso na Filadélfia e vi a Silimed com o nome Sientras. Legal, Né? Nome comercial diferente. Brasilzinho. Mas o Brasil vende. E a diferença da Silimed é que ela também produz a prótese de poliuretano, que é uma prótese de silicone revestida por um material poroso que cria uma aderência da prótese em cima do músculo e não deixa a prótese que está em cima do músculo, que era comum ceder em pouco tempo. Ela permite que essa prótese, com essa aderência, demore muito mais tempo para ceder. E a Silimed é uma das únicas no mundo que tem essa tecnologia. Olha que legal. E o valor? Hoje em dia, assim, ela é uma das mais caras? Ela é mais acessível? Eu nem sei exatamente, mas eu sei que gira em torno de $1.000 uma prótese. Né? Então, é um valor que no Brasil, em torno disso, oscila entre as marcas um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Sim. Em média, assim, antigamente o silicone, a cirurgia em si, ela aumentou também, né? É pela demanda de muitas pessoas buscando, né, essa opção, ou realmente porque atualizou o material. Antigamente era com R$6.000 a mulher trocava. Hoje tá o quê? 20? Depende da cirurgia, Depende da né? cirurgia. A cirurgia de inclusão de prótese ou de troca é mais cara? É uma cirurgia que leva cerca de 1 hora. É raro passar de 1 hora. Sério? E por ter um tempo cirúrgico menor, é uma cirurgia que acaba tendo um custo menor, tanto para a equipe cirúrgica quanto para o hospital. A troca, quando você troca, é mais rápida a troca? A troca é isolada sem retirar a pele. E daí, tá. as cirurgias de mamoplastia redutora, que tem que tirar 100 gramas ou mais de pele e glândula, ou mesmo a mastopexia, que sai mais pele, é uma cirurgia que leva um tempo maior, chega a levar 4 horas, é um caso mais complicado, 5, 6 horas. Isso encarece, porque isso trava uma equipe o dia inteiro, isso consome 6 horas de sala no hospital, e isso chega a dobrar o valor da cirurgia, em alguns casos até mais. Então vai conforme o tempo de cirurgia? Tempo de cirurgia, né? O grau de complexidade, o risco, tudo isso influencia muito no valor. Né? E deixa eu te perguntar, vamos supor, pessoas que já passaram por cirurgia cardíaca, diabetes, doenças crônicas, essas pessoas em si, elas existe algum exame específico que elas precisam fazer para fazer qualquer tipo de cirurgia plástica? Com certeza. Né? Então, hoje, a literatura fala que paciente de até 40 anos, sem nenhum problema de saúde, ela pode fazer sem exame nenhum. Olha aqui. Você conhece alguma amiga que operou sem fazer algum exame? Eu não conheço. Então, acho que a gente não permite. A gente ajuda a paciente a prevenir o risco. Então, é feito uma bateria de exames laboratoriais, uma bateria de exame de imagem. Então, a gente testa, né, com eletrocardiograma, com teste ergométrico, como é que o coração da paciente reage no estresse. Faz ultrassom da mama. Por quê? Para não ter ultrassom, exame de imagem da mama, a mamografia, a ressonância, para não ter surpresa no meio da cirurgia. Imagina, vai fazer uma mama redutora e no meio da cirurgia acha um nódulo. Nossa, aí ferrou, né? Tem que mudar a programação, né? Às vezes não dá nem para colocar a prótese naquele momento. Então, hoje a gente tem condição, né, no Brasil, no mundo, de preparar essa paciente para ir para uma cirurgia com uma segurança muito maior. Então, eu já operei paciente com diabetes, já operei paciente com hipertensão, já operei paciente com diversas patologias, mas sempre com a avaliação do médico especialista que acompanha essa paciente e sempre está estabilizada, né? Então, um paciente que teve uma crise de ansiedade, precisou de medicação por algum problema pessoal, familiar, do trabalho, ela teve um período crítico que a medicação ajudou muito ela a sair da crise. Ela só pode operar quando o psiquiatra que acompanha ela entender que ela está no momento seguro. Isso é feito relatório por escrito. Olha só, então a pessoa tem que estar bem mentalmente também para passar por uma cirurgia plástica. Então não é só pressão controlada. Né? A pressão controlada é muito importante, mas tem vários aspectos ao redor. Sim, mas isso é super importante, né? Sim, porque você acha que já ocorreu o risco de pessoas, por algum motivo, a cirurgia em si deu algum problema, porque talvez a cliente omitiu que tinha algum tipo de... ou deixou de fazer algum exame? Você acha que... Qual é o maior risco que pode ocorrer dentro de uma cirurgia? Por falta de exame? Ou quando já vem com essa... Tudo que é feito fora do padrão aumenta o risco, né? Então, se a paciente omitir que usa algum remédio, ou que usa alguma droga, ou que teve alguma patologia, ou que fez alguma cirurgia, ela vai estar aumentando com certeza o risco
tanto da parte de segurança quanto de resultado da cirurgia dela. O cigarro, dizem que o cigarro, ele realmente, para quem fuma, ele é péssimo, né, para cicatrizar. Isso é verdade? Sim. Mito, lenda? Não, e principalmente para a cirurgia da mama quando tem uma cicatriz maior, né? Então, tem cirurgia da mama que a gente precisa subir a areola, tem uma cicatriz vertical, uma horizontal, uma pele fina. Grau de nutrição, a paciente desnutrida, ela cicatriza mal, né? Ela abre mais fácil o pontinho. Então, tem muito cuidado que a gente tem que ter feeling assim na consulta para ajudar essa paciente a não operar, que é o mais difícil para a paciente e para o cirurgião, né? Sim. Eu brinco que a consulta que a paciente tem a indicação, né? Então, ela quer aumentar a prótese, ela passou em consulta, ela está bem, eu gasto 40 minutos. Olha A só. paciente que eu não posso operar, que ela tem algum problema de saúde ou que ela não tem indicação técnica de operar nesse momento, eu gasto 2 horas na consulta para tentar convencer ela a não operar. Olha. E não é não operar comigo, é não operar com ninguém. Porque às vezes ela pode pegar essa informação que eu passei e omitir numa próxima consulta. E o médico opera ela sem saber. Total. Você faz o trabalho psicológico ali também. Eu acho que ser, né? O risco existe, né? A gente teve recente o seriado, você chegou a ver? O que se estreou agora? Da HBO, né? HBO. Com a Camila... Que o nosso amigo aqui já, inclusive, passou tudo pra gente já. Ele fez a gravação dos bastidores. A gente teve um câmera oculto, né, na série. Né? Então, fala muito sobre a cirurgia plástica, né? Como é que é? Eu acho que assim, a série, eu vi um resumo, não consegui assistir ainda, mas ela fala o que acontece na vida real, né? Então, existem 2 caminhos para a gente fazer tudo na vida, né? O caminho mais fácil, mais rápido que a ansiedade leva, o milagre da internet, ou o caminho correto. Então, durante a série mostra, né, que várias pacientes tiveram 2 opções, mostra o perfil dos cirurgiões, acho que são 2 ou 3 cirurgiões, se eu não me engano, que agem de maneira que vai fazer essas pacientes correrem risco. Então, acho que a série vai ter até uma função educativa que vai proteger e tenho certeza que vai salvar muita vida. Cirurgia de grande porte tem que ser feita em hospital, tem que ser feito exame pré-operatório, tem que ser feito em condição clínica ideal. Cirurgia não é brincadeira. Os pacientes contam que tem medo, eu agradeço. Medo é essencial para todo mundo. Medo salva a vida, né? E quem tem medo se protege, não faz loucura. Total. Eu acho que mais do que nunca, né? Muita gente querendo ou não, infelizmente, dentro da área da medicina também existe uma vaidade muito grande. E eu acho que existem médicos que querem fazer a qualquer custo, né? Porque também, como hoje existe uma demanda muito grande, né? De muita gente procurando isso, então muita gente está ganhando muito dinheiro. Só que assim, até que ponto, né? Vale a pena. Não vale a pena isso, né? Menos é mais. Menos é mais. E assim, eu acho que você falando um pouco desse lado psicológico, você acha que quando a maioria das pessoas, quando elas procuram você, elas realmente estão, elas querem uma mudança, né, pela questão assim, né, da autoestima em si, ou às vezes você sente que muita gente não tá bem psicologicamente, foi o que você falou, e tá ali só querendo mudar alguma coisa para suprir algo psicológico que já não tá bem na cabeça dela? Tem um percentual de paciente que a gente tem que tomar um cuidado maior. Então, a cirurgia plástica é um extremo, né? Então, dá para melhorar de diversas formas, né? Paciente que tem uma vida saudável, se cuida bem, ela vai precisar operar se ela treinou muito, ela comeu muito bem, mesmo assim a gordurinha localizada, a sobra de pele não melhorou. Essa tem real indicação técnica de operar. Agora, a paciente de 1,60 m que procura um cirurgião com 90 quilos e acha que a cirurgia vai resolver a vida dela, ela acorda da cirurgia, independente se ela fizer uma lipo de 3, 5 ou 6 litros, ela vai acordar muito próximo dos 90 quilos. E o problema dela não eram 3 litros de gordura, o problema dela são os 90 quilos. Então, prioridades. Então, ela não pode operar com 90 quilos, é contraindicado, está no livro, está na teoria da anestesia, está na teoria da cirurgia plástica. Hospitais de grande porte contraindicam, notificam o médico que fazem isso. Então, assim, só que infelizmente, ainda no acontece. mundo inteiro tem lugar que fazem. E essas pacientes se frustram, né, no pós-operatório. Elas não chegam onde elas imaginavam que elas chegariam. E é triste, né? E a gente falando muito de mulher aqui, mas assim, obviamente, né, que eu acho que o seu grande público é mulher, mas e os homens, assim? Mudou. Que eles... Mudou? Como é que tá? De uns 2, 3 anos para cá, a cirurgia de lipoaspiração, que era muito mais procurada por mulheres, aumentou bastante a proporção de homem operando. Segunda-feira agora eu opero um casal. Eu vou operar o primeiro marido na segunda-feira e a esposa na próxima terça. Então, eles moram fora do país, programaram as férias para melhorar. A lipo de definição, ela permite que o homem opere, né,
permite que ele consiga enxergar melhor a musculatura da parede abdominal, a musculatura peitoral. O homem tem muito incômodo com o flanco, né? É o pneuzinho, né? É verdade. A gente come a batata frita, vai direto pro flanco, não passa nem pro estômago. Quer deixar o homem doido, amor? Apertar ali o pneuzinho. E hoje eles estão vendo, né? Poucos falam, né? A maioria opera, fica em off. Mas sempre vem um amigo, é legal. E recente eu operei 2, 3 pacientes que tiveram uma repercussão grande na mídia positiva, né? E foram incentivando. Eu operei recente o Eliezer, que fez uma lipo grande de 6 litros. A queixa maior dele era ginecomastia. Olha só. O que é isso, né? Ginecomastia é o aumento da glândula mamária de gordura no tórax. É verdade. O homem, quando ele engorda, ele acaba engordando o peito. E tem vários fatores que fazem a ginecomastia aumentar no homem, né? Então, variação hormonal, tem paciente por deficiência de hormônio, tem essa maior probabilidade. Tem paciente com uso de anabolizante também. Que aí cresce o peito. Cresce quando para, sente muito. E tem paciente com uso de cannabis também. Olha, o cannabis, a maconha em si, ela pode aumentar o peito. Também pode aumentar. Então, a gente não pode operar esse paciente sem pesquisar possíveis causas, né? Então, tem que ter uma revisão com o endocrinologista da parte hormonal. Tem que revisar todos esses fatores, porque se operar e continuar tem grande chance então, de cortar. Você, meu amigo, que fuma maconha e tá com o peitinho grande, aí já tem que cortar essa maconha aí. Senão não vai adiantar a cirurgia, amor. Ou que tá tomando até hormônio. Hormônio, são vários fatores, né? E uma das queixas do Eliezer era essa. Então, ele morou no Rio de Janeiro. Ele é carioca. É o Eliezer da Vitube, né? Treinou muito tempo. Da Vitube não, ele vai ficar... Não é da Vitube, é do casal maravilhoso do BBB. E eles são os 2 meus amigos. Ele fez a lipo HD. Fez a lipo. Logo que nasceu. Quanto tempo demora uma lipo HD? Ele é uma figura, né? Ele é engraçado. Ele falou assim, a Vi engravidou e junto com ela aumentou a minha ansiedade por comida. A gente recebe cesta de chocolate enorme e a gente acabava com a cesta em uma semana. E ele contou que durante a gestação dela, ela ganhou o peso que é o normal da gestação e ele ganhou junto. Engravidou junto com ela. E quando nasceu o bebezinho, a Vi me ligou, Tiago, e ele tinha poucos meses, ela falou assim, você precisa ajudar o Eli. Ela te ligou falando, cuida dele aqui, não sou nem eu. Foi legal. Então, ele passou em consulta, viu que estava um pouco acima, começou a fazer um cuidado, comprou um nutrólogo também, começou a secar e operou. A lipo dele foi enorme, foram 6 litros. Cara, quanto tempo de cirurgia? Mudou bem o tórax, foram umas 6, 7 horas de cirurgia. Bastante tempo. E a mulher também, geralmente, quando vai operar, fazer a lipo HD... Nessa média, Essa média. Gasta umas 3 horas para fazer a região dorsal, mais umas 3 no abdômen. E o pós dessa cirurgia? Porque é um resultado, né, gente? Que a gente não tem o que falar. Tava falando com o Thiago aqui, falei, cara, a gente malha, a gente faz dieta, mas a barriga, né, de uma lipo de um HD realmente é desenhada, né, por esse médico maravilhoso, pelos médicos maravilhosos, né, que operam dentro dessa cirurgia. E o pós disso? O pós, ele está muito relacionado ao resultado. Quem foge do pós vai ter dificuldade. Então... Hoje, mais da metade da agenda vem de fora de São Paulo. A gente orienta a ficar 15 dias aqui para ter um cuidado inicial próximo da gente, com uma equipe de pós-operatório habilitada. Fica no hospital? Fica um dia no hospital. Um dia no hospital. Mas nos 15 dias que está aqui em São Paulo, a gente tem visita diária de equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia. Faz toda uma equipe com você. Hoje em dia, você... Mais quantas pessoas? Tem umas 12 pessoas do meu lado. Mara. E nenhuma está há pouco tempo. Assim. Praticamente já estão com você há mais de 10 anos. Já. Boa. E isso ajudou o paciente a voltar, né, para Goiânia, voltar para Santa Catarina com uma experiência boa. Porque você atende muita gente de fora, né? Então, você mora aqui. Então, para a pessoa ir embora segura, ela precisa pelo menos ficar 15 dias aqui com você. Tem o voo, tem brasileiro que mora fora também, que vem operar e... É muito dolorido, será? Também, da mesma forma que a lipo evoluiu com as tecnologias, né? Antigamente, o grande receio de fazer uma lipoaspiração era a flacidez pós-lipoaspiração. Então, hoje tem muita tecnologia de retração de pele, jato de plasma, que ajudou a paciente a, aspirando até um pouco mais da gordura, ter uma menor flacidez. Não só jato de plasma, mas como uso de dreno, cinta compressiva, uma drenagem bem feita. Isso tudo ajudou a gente ver que quem faz direitinho um pós-operatório a longo prazo surpreende a gente. Mas quando você fala faz certinho, é o quê? Fazer o quê? Tá perto. Fazer as primeiras 10 Não sessões. treina. Treino liberado depois de quanto tempo? Uma pessoa que operou? Uma lipo isolada a gente começa a liberar com um mês.
Nossa, mas é Um rápido, mês um hein? treino leve, em 2 meses já Aham. volta a treinar. E o resultado? Mesmo assim, que se você consegue falar assim, agora você tem um É. resultado. Porque as pessoas operam e elas já querem um resultado na hora. É. E às vezes o resultado vem depois de uns 6 meses, um ano. Como é que Apesar de funciona? na primeira consulta a gente explicar o gráfico de evolução do pós-operatório, né? 15 dias a gente tem um pico do edema, entre 15 a 20. Um mês a gente começa a ver o resultado, mas a gente vê um resultado mais concreto, legal, com 90 dias. E eu tenho retorno de 10, de 30, de 60 e de 90 dias. Eu fotografo sempre. Você vai pegando assim, ó, A gente vai vendo evolução. E evolução. a maior alegria do paciente que eu vejo hoje é o retorno de 90, porque assim, ele voltou a malhar com 30. Primeiro mês ele está voltando à memória muscular. Com 90 ele já tem algum grau de hipertrofia. E com 90 dias a gente monta um pré e pós que os pacientes já estão liberados para voltar para o sol e é uma alegria assim, uma começação. Quem fica mais quem sofre mais nesse pós, o homem ou a mulher, você acha? Olha, Acho que o homem, né? A mulher também tá acostumada, ou não? é muito parecido, relativo, assim, né? A mulher, quando tem muito mais detalhe, depende do tamanho da lipo, né? Uma lipo de 1 litro... 1 litro, quando falam de 1 litro, é 1 litro de gordura que você retirou da pessoa. Quanto mais gordura tira do corpo, mais... Pode ter um pós mais difícil. Mais difícil. Ah, Você entendi. tinha perguntado da anestesia, eu acabei não acabando de responder, né? Então, a lipo, lógico, evoluiu com as tecnologias de retrações e a anestesia também evoluiu em paralelo. O meu sogro era anestesista. O anestesista ganha bem? Aquela... Ganha super bem, né, gente? Ele tem que acompanhar do começo ao fim, né? Aquela história que quando eu estava na faculdade, que eu vi os cirurgiões plásticos andar de barco, é o barco do anestesista que eles andam. Maravilhoso. E assim, querendo ou não, é a pessoa mais importante. É super importante, É muito né? importante. É Então, muito importante. Um anestesista da nossa extrema confiança. Eu tenho 2 anestesistas que estão com a gente também há alguns anos já. Elas revisam os exames, elas conversam com os pacientes hoje por vídeo, até na semana anterior. Então, o paciente interna já conhecendo o anestesista, não um anestesista estranho. E meu sogro, que era anestesista, ele contava que 40 anos atrás era real, né? Então, o paninho colocava para deitar, derrubava o paciente. Era assim? Era assim. Caraca, gente. E ele participou dessa fase. E hoje, né, o carrinho de anestesia, né, ele tem uma tecnologia absurda, que ele controla muito bem a parte cardiológica, pulmonar, a ventilação, e tem um controle neurológico que ajuda o anestesista a usar uma dose mínima de medicação, que com certeza diminui o efeito colateral, ajuda o paciente a acordar um pouco mais rápido e ajuda o paciente voltar, né, à rotina melhor, porque não demora tanto para acordar. Então, tem um sensor neurológico que chama BIS. Esse sensor tem um gráfico de 0 a 100. O paciente acordado, ele está acima de 70%. O paciente no plano anestésico, ele oscila entre 20 a 40. Por isso que as pessoas voltam meio grog, né? Assim, geralmente sempre tem um vídeo de uma galera meio que viajando ainda. Antigamente era muito mais comum a gente ouvir, né, os pacientes engraçados. E hoje é raro, porque assim, tem um controle tão fino assim que o paciente recebe um remedinho na veia e dorme. A anestesia geral ela é a mais segura. Paralelo a isso, para lipo, a gente sempre usa o bloqueio, que é hack, isso com o paciente já dormindo, agulhinha nas costas. Qualquer um pode tomar anestesia geral ou existe paciente que, por alguma situação, sei lá, não possa tomar essa... Não, tudo isso tem que passar, fazer exame direitinho. Então não é todo mundo que pode. É raro não poder, né? O paciente que não está estável não é bom. E aí também você já não arrisca operar, às vezes, né? Não é bom. Então, não é bom. Caramba. E o Thiago, deixa eu falar, você é um cara que você transmite muita calma, né? Eu tô Que conversando bom. com ele aqui, gente, uma paz, assim. Você realmente é essa pessoa calma ou você cuida do seu emocional com terapia, com psicólogo? Porque, como que é, né? Porque você Eu escuto isso muito das pacientes, né? Não, ele traz uma paz pra gente. Você não tem ansiedade, né? Mas às vezes, né, eu acho que isso ajuda a paciente a entender que a gente só vai operar se tiver em condição ideal de voo. Não dá para subir um avião com tanque na reserva, né? Então, tendo tranquilidade, não tendo ansiedade, né? Eu também tenho o meu grau de ansiedade para algumas coisas, mas tenho que trabalhar. Então, faço atividade física. O que não pode faltar antes de você entrar numa sala de cirurgia, assim? Na sua rotina. Você é um cara metódico, tem rotina? Então, tem assim... Eu tenho que estar bem, em primeiro lugar. Se você estiver mal, você desmarca. Não posso estar mal. Não pode estar mal. Mas como é que não pode estar mal? Então, me ensina. Eu também não quero estar mal, mas a gente está, amor. Como é que faz? Assim, eu já tive, lógico, alguns problemas de saúde habituais, igual todo mundo, né? E nesse momento eu conversei com os pacientes, a gente teve paciente que precisou prorrogar a cirurgia, ela entendeu, sim.
e agradeceu por ter avisado, né? Tem que Isso ser muito foi, assim, honesto nesse um lugar, caso né? único, assim, né? Mas eu acho que, putz, a paciente Super ela entendeu. entendeu e continuou, prorrogou e deu certo, né? Quando eu tenho um bom trabalho, né? Uma pessoa fica na fila Agora, de espera 1 ano. a Essencial tá com uma equipe completa, com material, com segurança em condição ideal. Não dá para fazer nada na loucura. Não tem. Se falta alguém do seu time, como é que você fica? Você mantém ou você... A gente tem um grupo com 2 cirurgiãs auxiliares, 2 anestesistas, e elas se ajudam. Então, assim, todas viajam, todas têm os compromissos, e dá certo sem praticamente eu saber. Ai, que legal. Então, as Boa. coisas vão fluindo direitinho. E eu também tenho meus compromissos, então, nas minhas viagens, a gente já programa isso junto. Sim. E você cria, e eu senti que você você cria um laço de amizade com os seus pacientes, né? Sim, é muito importante. É muito, mas assim, não só, né, durante, mas assim, eu acho que você meio que leva pra vida algumas pessoas, assim, quem que você já operou e que hoje você tem, assim, como amigo íntimo, assim, que você leva pra dentro da sua casa, você vai pra casa das pessoas? Sabe o que acontece, né? Sempre quando eu opero um paciente, tem algum familiar que me ajuda muito, né? Na consulta, me ajuda muito no pós-operatório, a gente acaba ficando muito próximo. E é comum essa paciente trazer algum familiar para operar, trazer algum amigo próximo para operar, e a gente acaba ficando próximo. Então, eu tenho muito amigo em Goiânia, a família da Virgínia é uma delas. Você ficou amigo íntimo, já sabe, família. Fui no aniversário do filhinho deles. Tem uma família em Belém do Pará, que eu já operei 7 pessoas, e eu passei um final de semana na fazenda deles. Ai, que legal. Minha filha com 3 anos pescou lá. Então, assim, graças a Deus, na cirurgia plástica, existe muitos pacientes que permitem, e a gente dá certo, tem uma afinidade tão grande, a gente se ajuda muito e ficam próximos. Diferente da psiquiatria. Eu tenho um colega de faculdade, a gente teve de turma agora de 15 anos, que é um fenômeno, assim, foi um excelente aluno durante a faculdade, e é um dos maiores psiquiatras do Brasil. E ele conta, né, a gente sempre conversa, e ele conta que ele fica muito Rio e Belo Horizonte, mas tem muito paciente em São Paulo. E ele conta que na psiquiatria ele não pode aproximar do paciente, ele não pode conhecer muito a família. Porque senão perde a indicação, ele não vai conseguir ajudar. Né? Ele sofre por isso. Nossa, né? imagina, deve ser super, então, super a gente tem difícil. esse privilégio, né? Os pacientes, muitas pessoas falam, nossa, você é cirurgião plástico, deve ser difícil, né? É que você entra num lugar muito... com uma expectativa muito alta. Eu falo o contrário. Eu acho que 99,9% dos pacientes estão muito próximos e eu não zero trabalho. É o contrário. É que você entra num lugar realmente, assim, de uma cura, né? A pessoa realmente ali tá num lugar muito infeliz, aí de repente vem você e traz toda aquela autoestima, aquilo que ela... Sei lá, a pessoa renasce ali naquela sala, né? Acaba ficando próximo da família, sem querer ajuda com uma coisinha simples. É tão bom ajudar. É, né? Ótimo. E você começou, pra gente encerrar, a gente que se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Quanto tempo já tá aí? Precisamos encerrar. Eu queria entender, você começou, né, como cirurgião, foi um propósito? Por que você escolheu a medicina? Como é que você veio parar nesse lugar, hoje em dia, ajudando tantas pessoas famosas, não famosas, fazendo um trabalho tão lindo, um propósito tão legal? Como é que surgiu tudo isso? Como é que você recebe esse dom, né? Porque então, não assim, também é um dom, né? Minha mãe era pediatra. Minha mãe família. É falecida já, então era a única médica da família. E eu tenho uma irmã mais velha que fez rádio e TV, trabalhou nas emissoras, tem um irmão mais novo. E só que minha mãe sempre identificou que eu tinha algum dom para isso, mas nunca forçou a barra para nada, nem ela nem meu pai. E com 18 anos eu conversei com ela assim, putz, eu devia ter estudado um pouco mais, ter feito medicina. Ela falou, não, mas você tem 18 anos, você faz o cursinho agora, estuda que você vai passar. Você pensava em fazer o que antes? Pensava em fazer parte de economia, de mercado. E ela falou, não, pô, é o que você gosta, dá um gás um ano que você passa. E dei o gás, passei em Teresópolis, Ribeirão Preto. Estudou muito, né? Bastante. É um ano que você ficava assim, das 7 às 7, de segunda a sábado estudando, e domingo tinha alguma coisinha para estudar. E não para também, né? Mas boa, não parou. Aprendeu a estudar, né? E criar o hábito. Hoje a gente lê artigo, tem muitos congressos. Por ano são 4, 5 congressos. Todo cirurgião plástico, quando forma, tem capacidade técnica de fazer umas 50 cirurgias. Então, eu já fiz transplante capilar, rinoplastia, face... Fez tudo. Fissurado, grande queimado, muita coisa. E o recorde, assim, que hoje disparado que você mais opera é o quê? E hoje o principal, o paciente que a maior procura do consultório é lipoaspiração. Acho que lipo e mama na sequência. Lipo e mama. E depois tem cirurgia de pálpebra, blefaroplastia, ninfoplastia. E
E as outras cirurgias que a gente também faz, mas num fluxo menor. Mas não faço rinoplastia. A rinoplastia é uma cirurgia muito específica. O nariz, né? Narizinho. Tem cirurgião que só faz isso com excelência. Transplante capilar igual. Tenho 3 amigos maravilhosos que só fazem isso. Você vai indicando, né? Você vai... E a gente troca esses pacientes e consegue entregar um trabalho muito mais específico. Na ortopedia, assim, né? Um jogador profissional machuca o joelho hoje no campeonato europeu, pega o avião, vem para o Brasil, opera com quem só opera joelho. E volta em 2 meses a jogar profissional. A gente está acostumado a muita gente que operou o joelho com alguém que não tinha tanta experiência e leva... Tipo o Neymar, ele operou no Brasil, será? Brasil. E leva muito tempo para subir uma escada, assim, para voltar para o futebol. Sim. Então, acho que no Brasil, muita gente, vários brasileiros que moram lá fora, mas voltam para o Brasil. Não tem igual a gente aqui, né? Na área da medicina, cirurgia. Eles voltam. Então, eu operei bastante esposa de jogador que morava na Turquia, em Istambul, no Fenerbahçe, do Real Madrid. Então, tem paciente no mundo inteiro, é maravilhoso. Quem foi a primeira pessoa famosa que você atendeu, assim, desse meio das celebridades? Sabe que eu atendi a filha da Vanderleia, também numa emergência. A atleta? Não, ela é música também. Vanderleia. E depois eu operei a Fly, eu operei a Vitube, A Fly, a barriga, ela fez com você? Fiz lipo. Gente, a barriga da Fly é maravilhosa. Lute também, ela dança, ela expõe, ela ama, né? Minha amiga também, então... A última pergunta, antes da gente encerrar, como identificar uma barriga que tem lipo e uma que não tem? Porque muita gente hoje na internet fica nessa. Ai, a minha é natural, ai, a minha não é. Não, tem cirurgião plástico que vê fotos e demora para hoje. Não dá mais para saber, Na verdade, né, o que a gente mais busca hoje é devolver o paciente, a mulher de biquíni, o homem de sunga para a praia, sem que ninguém perceba. A naturalidade em alta, né? Então, a lipo de alta definição, se tiver um resultado fake, artificial, a maioria das minhas pacientes correm, não querem. Elas me procuram, sentam na minha cadeira do consultório e falam assim, cheguei aqui porque eu quero melhorar, eu quero uma lipo com definição, mas eu quero resultado natural. E a gente tem conseguido cada vez mais devolver essas pacientes para a praia, com a musculatura começando a aparecer, quando elas malham, isso evidencia mais, mas de forma natural. Muitas vão para a praia e ninguém vai saber que operou. Sim, a pessoa fala assim, gente, olha que ainda está sem comer faz 3 anos. Muito colega cirurgião, né? Às vezes tem foto e imagina... Não sabe. Não, é difícil identificar. Arrasou. Tiago, adorei bater esse papo com você, você é maravilhoso. Se Deus quiser, um dia eu quero trocar meu silicone com você. Isso é uma honra. Tô nessa dúvida ainda, mas quero também diminuir os meus seios, aquela que termina a conversa assim. Mas é isso. Pra gente encerrar, eu queria que você já deixasse um recado para todo mundo que está te assistindo, para todas as mulheres e homens, pessoas que procuram de alguma maneira, estão procurando uma cirurgia plástica, um médico, para cuidar da sua autoestima, enfim. O que você aconselharia para essas pessoas, assim, primeiramente, o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer? Eu acho que assim, a gente tem que pensar muito na gente. A gente tem que acordar, tem que ter uma hora pra gente, tem que malhar, tem que comer bem, tem que programar o que vai fazer durante o dia, né? Isso faz dar certo. Pouquíssimas pessoas vão realmente precisar de uma cirurgia, né? E tem que se permitir se precisar, né? Tem uma fase tão boa da vida, né? Sim. Dos 20 aos 30, dos 30 aos 40. E quanto mais as pessoas prorrogam isso, elas estão deixando de viver bem, né? E para uma mulher, por exemplo, né, não estar confortável com uma roupa de verão, não é um verão igual. Vocês nem falar que a gente chegou agora com essa crise climática, todo dia é verão, não tem mais inverno. Exato, eu acho que o mais importante é sentir bem. Então, se tem alguma coisa que está incomodando, conversa com alguém que tem uma formação técnica, pega indicação com alguém que operou, que deu certo, para realmente passar essa etapa, ter uma nova fase pós-cirurgia quando alguém tem alguma grande queixa. E eu vejo isso no retorno, paciente com 3 meses que tinha um sonho de uma viagem para um roteiro de verão para Maldivas e estava 10 anos planejando e não foi porque não ficava confortável de biquíni. Nossa, e essas pacientes operam, voltam contando essa história, é tão maravilhosa. Acho que esse é o grande ganho do cirurgião. Ouvir que... essa libertação, né? Mudou, né? Realmente fez sentido. O homem igual, então o homem está se cuidando, está melhorando e está permitindo, né? Para a gente poder cuidar bem de quem está ao nosso redor, né? Da nossa família, a gente tem que estar bem. Exatamente, falou tudo. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada, meu amigo. É uma honra. Um ano maravilhoso pra você. Pra nós. Arrasou e logo, logo estarei lá no seu consultório. Vou gravar de lá, pegar todos Vamos sim, vai ser uma honra. Feedbacks. Tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Blah, 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 blah.